primeira aparição, vamos dizer assim, jornalística, tá certo? Vamos dizer assim, foi em Paracuru. Um pescador, ele saiu da sua casa e foi pescar. E estava, quer dizer, que lá tem muitas dunas, né? Na época isso era descampado, lindo e maravilhoso, né? Hoje está acabado. E ele viu uma nave branca, tipo um disco, pousada, tá certo? E dois seres de lado. Ele andando e lá na frente viu essa nave, né? Ele não entendia do assunto, mas ele achava que aquilo era os americanos, né? E ele, aí vou já conversar com esses caras. Aí a proporção que ele se aproximando, né? A pé, né? Tá certo? As duas pessoas entraram na nave, a nave, né? Subiu, foi-se embora. As praias, historicamente, sempre foram palcos de avistamentos. Quixadá, a partir de um certo tempo, isso que é uns 14 anos, começou a ter aparições. Quixadá é um tema corrente. Todo lugar que você chega, as pessoas costumam falar de umas luzes à noite, mas eu, incrédulo, cético, apesar de ter visto várias vezes, resolvi então ouvir várias pessoas no decorrer do dia. E aí, já cansado, resolvemos almoçar lá no Cedro. Esses dois amigos foram dar uma volta. Ao retornar, me falaram de um lugar que seria um local talvez propício a contatos. Eu ri, achei ridícula a ideia e resolvi ir então nesse local. A gente caminhou perto da barragem durante 10 minutos, assim, numa linha reta. E aí, quando chegamos lá, uma coisa muito curiosa começou a se suceder. Eu comecei a bater fotos e depois comecei a achar que aquilo era uma perda de tempo. Eis que o céu era azul, de brigadeiro, o céu começou a ficar nublado. E aí eu não entendi mais nada. Como é que o céu poderia estar nublado se era céu de brigadeiro? Como é que de repente o tempo se modificou? Das duas, uma. Ou realmente se criou uma ilusão, ou então alguma coisa sombreou o espaço que nós estamos. Alguma coisa muito grande mesmo. O fato é que no momento em que aconteceu isso, veio uma ventania, porque não estava ventando, nós estávamos lá pelo menos 5 minutos, uma ventania ininterrupta de uns 2 minutos, sem parar. E nós achamos estranho e os dois amigos que estavam ao meu lado desapareceram. Eles estavam aqui, eu olho para a pessoa que está aqui, quando eu olho a pessoa no mesmo instante não está mais, estavam a uns 30 metros à minha frente. E não tem como se explicar que houve de alguma forma uma alteração no tempo. Novamente o céu ficou o céu de brigadeiro e depois voltou a ficar nublado novamente. E eles dois tiveram a mesma impressão, o celular tocou, sendo que lá não tem o sinal de celular, lá não pega. O celular tocou e estava pela metade, a bateria se descarregou. E depois disso nós tivemos um lapso de tempo que nós não conseguimos lembrar. Eu acreditava que nós tínhamos passado 5 minutos lá, mas na verdade, olhando as fotos da máquina, porque eu havia batido em curtos intervalos, fomos perceber que tínhamos passado meia hora. E ninguém sabia entender o que se passou. Ouvimos um barulho estranho, pensávamos que fosse uma lancha pelo açude, mas não tinha lancha nenhuma. Procuramos, olhamos para um lado e para o outro. Foi algo muito confuso. Aconteceu um caso muito importante, chamado caso Barroso. E foi muito para a imprensa, que esse senhor foi atacado com a luz, depois ele chegou a morrer por causa dessa luz, supostamente pela luz. Chamou a família e disse para eles que estava passando mal. Passou 2 meses, o cabelo começou a ficar totalmente grisalho. Um homem de 40 anos, muito forte, muito vigoroso. Começou a sentir mal, resolveram trazer ele para o IPC, lá na Bezerra de Menezes, Instituto Psiquiátrico. Porque tinha um doutor que atendeu ele lá e disse que não conseguia entender o que é que se passava. Confusão mental, a impotência, começava a ficar alheio. E aí ele foi trazido. Uma junta de 16 médicos não souberam avaliar o que ele possuía. Levaram para 2 especialistas que eram psiquiatras e neurologistas, não conseguiram avaliar. Foi devolvido para... Quando chegou lá, além do cabelo já estar totalmente branco, em 2 meses o cabelo ficar branco, olha só que coisa. Ele começou a ter lapsos de memória, os vizinhos procuravam ele, e aí começou a piorar.
E aí ele começou a ser acamado. Aí quando ficou acamado, restrito só à cama, as únicas palavras que ele falava ainda, houve uma regressão de memória, ninguém sabe como aconteceu isso. Mamã, dá-e medo, era a única palavra que ele falava. E toda vez que alguém ia bater uma foto com flash, ele dizia medo, 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 como se ele lembrasse do episódio. Estatisticamente, nós começamos a verificar onde tem construções geológicas, né, daquele tipo, há uma tendência grande dessas aparições. Isso é constatado estatisticamente, quer dizer, cientificamente, vamos dizer assim. Mas, então foi criado esse ícone de Quixadá, mas não é só Quixadá. Hoje o polo de aparições, de 10 anos para cá, também tem sido Sobral, que também, em muitas condições, muito parecido com Quixadá. Sobral é hoje o palco das maiores aparições e o Ceará está estatisticamente o maior nível de aparições. Os abduzidos e os contatados, uma coisa que eu percebi que há em comum é a mudança de personalidade. Todos modificam sua personalidade. De um modo geral, as pessoas não é bem... Alguns podem levar até uma depressão, tá certo? Mas o que eu tenho verificado é o seguinte: existe um medo, né, de se levar de novo àquela experiência. Uns, tá certo? Ao contrário, passa a ter um sentimento assim de desprendimento da vida. Eu não quero mais morar aqui na cidade, eu quero ir para os matos, eu quero viver a natureza. Há uma mudança de personalidade. Alguns que são extrovertidos a maioria que são extrovertidos passam a ser introvertidos. A maioria dos que são levados acabam de alguma forma questionando a sua vida, a sua existência, o seu papel nesse mundo. E eles precisam de alguma forma serem reinseridos. As nossas experiências baseadas aqui no Ceará, né, que é a área que eu trabalho mais aqui, e João Pessoa, na Paraíba, os nossos seres aqui de lá são seres normais como eu e você. A maioria do Ceará são seres altos. Que geralmente 2 metros, 2,30 de altura, muito fortes fisicamente falando, seres que geralmente são aureolados por um campo de força. Tem um ser que eu passei a ter mais contato com ele, que se chama Astar. O Astar é um ser nórdico, um ser iluminadíssimo. O significado do nome dele é Astar Sheram, significa o sol que mais brilha. Quando o Astar, por exemplo, tem contatos comigo, ele me fala, eu compreendo perfeitamente. Teve um contato que no livro eu conto no final, tiveram alguns contatos, algumas viagens, ele apareceu nessa densidade já para mim, e em outras oportunidades apareceu no momento do sono. Então, assim, por alguma razão se estabeleceu um contato, fraternal, de amizade entre mim e esse ser. Algumas pessoas podem achar isso surreal porque não tiveram experiências desse nível, mas assim, para quem tem uma experiência de abdução ou de contato, ela é muito real.